Olá, um bom dia, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para partilhar esta palavra de Deus. Palavra que deve ser escutada com o coração aberto para aquilo que Deus nos fala a cada instante. Ouçamos então o Santo Evangelho de hoje, desta quinta-feira da 16ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, esta palavra de Deus hoje, ela vem de encontro à nossa caminhada do dia a dia. Como estamos ouvindo a palavra de Deus? Como estamos vendo a ação de Deus na nossa vida, na nossa história? Porque o que Jesus coloca para os seus discípulos, quando eles o interpelam sobre o motivo dele falar para o povo em parábola, ele responde que é aquilo que acontecia há 500 anos atrás, que o profeta já dizia. É um povo que escuta com má vontade. É um povo que tem um coração duro. É um povo que não se abre à palavra. Escutam, mas não entendem. Veem, mas não enxergam. Esse risco nós corremos também na nossa caminhada. Quantas e quantas vezes as pessoas escutam a palavra de Deus, mas não dão atenção. Escutar, mas não ouvir. Ora, se eu escuto a palavra de Deus e não a coloco em prática, de nada adianta. Porque esta palavra ela deve produzir frutos em nós. Por isso que Jesus fala para os seus discípulos exatamente isso, né? Eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam nem compreendem. Por quê? Porque estão fechados à palavra de Deus. Quando nós nos fechamos à palavra de Deus, não chega ao nosso coração a graça. Porque a graça também, ela vem por meio da escuta da palavra. Mas muito mais ela vem por meio da prática da palavra. Então, quando eu escuto aquilo que o Senhor fala, eu devo obedecer esta palavra. A igreja ela é muito sábia na sua liturgia, porque ela nos coloca dia a dia
a meditação da palavra de Deus, para que dia a dia eu possa me orientar por esta palavra. Já de manhã sou capaz então de compreender aquilo que devo realizar na minha vida, porque escutei aquela palavra e vou colocar em prática. Então, se eu me coloco à disposição de Deus já no início da manhã, na escuta com o coração da sua palavra, de fato, será o condutor do meu dia esta palavra. Então nós precisamos estar atento àquilo que Jesus fala. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Nós somos felizes? Nossos olhos veem as graças de Deus? Nossos ouvidos escutam aquilo que é de Deus? Se sim, nós somos felizes. Se não, pobres de nós. Por isso que Jesus está colocando, felizes sois vós. Por quê? Porque escutam, porque ouvem, porque veem. Jesus ainda fala mais para os seus discípulos. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. E o que os discípulos viam? E o que os discípulos ouviam? O próprio Deus falando com eles. O próprio Deus agindo no meio deles. Por isso que Jesus coloca para eles, que muitos desejaram isso. Muitos desejaram ver o Messias. Mas, diácono, eu também desejava ver Jesus. Eu também desejava me encontrar com Jesus. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso de forma bem concreta, no encontro de Jesus, este encontro com Jesus na Eucaristia, nos sacramentos da igreja. E você pode fazer isso também no pequenino, no pobre, no necessitado. Ali está também Jesus. Ali está também o Senhor. Que os nossos olhos possam ver no necessitado a pessoa de Jesus Cristo. Que nós possamos estar atentos a esta palavra também no necessitado. Se nossa vida, se nossa história não passa por esta realidade, de fato, nós seremos como este povo que a palavra é lançada no meio deles, mas eles não dão importância. Ora, eu tenho que decidir então como vou conduzir a minha vida. Eu tenho que decidir se eu serei um daqueles que são felizes, como diz Jesus, por ver, meus olhos veem a ação de Deus, meus ouvidos escutarem a palavra de Deus, ou se eu vou ser um infeliz, onde não deixo penetrar em mim a graça de Deus, onde eu deixo que o pecado domine e a graça de Deus não reine em mim. Quero ser feliz ou infeliz? É a decisão que eu tenho que tomar dia a dia. Mas essa decisão passa por isso que Jesus fala. Que os meus olhos veem, que meus ouvidos ouvem. Ouçam aquilo que Deus me fala dia a dia. Que meus olhos veem na necessidade do outro, o Cristo
Que meus olhos veem na Eucaristia o meu Senhor, o meu Deus. Que meus olhos veem nos sacramentos essa graça de Deus, essa ação de Deus na minha vida, na vida do outro. Nós não temos que temer. Nós temos que crer. Não tenhais medo, Jesus repetiu isso várias vezes. Não podemos ter medo de acolher esta palavra, de abrir o nosso coração para a ação de Deus. O Senhor nos sustenta a cada dia. E se eu me abro, eu serei um daqueles que Jesus fala bem aqui no começo, né, do Evangelho. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Se eu tenho Deus dentro de mim, se eu tenho a graça de Deus, se eu tenho os dons de Deus, me será dado mais ainda. Deus infundirá cada vez mais a sua graça, a sua bênção em mim. Mas se eu não tenho, se eu não deixo Deus agir, se eu não aceito esta palavra de Deus, a palavra também é clara, né? Será tirado daquele que não tem. Então, eu escolho viver na abundância da graça de Deus ou viver sem a graça de Deus. Então que nós hoje possamos meditar nisto. O que eu quero para a minha vida? A graça ou não? Essa é uma decisão sua, essa é uma decisão minha. Ninguém pode decidir por mim, só eu. Que Deus nos ajude nessa caminhada para que nós possamos cada vez mais nos enchermos da graça, da bênção, da presença de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Deus vos acompanhe e vos dê a sua graça.